Meus irmãos, minhas irmãs, que nos acompanham pelas nossas redes sociais, hoje nós celebramos o 5º domingo do tempo da Quaresma. Os irmãos em casa, talvez tenham pessoas que vão acompanhar as 3 missas, então o padre vai fazer 3 homilias diferentes. O 5º domingo da Quaresma, na liturgia pré-conciliar, era chamado de primeiro domingo do tempo da Paixão. O tempo da Paixão compreendia esta semana que segue este domingo. Então hoje seria o primeiro domingo do tempo da Paixão. O que para nós é o domingo de Ramos e da Paixão, se chamava segundo domingo do tempo da Paixão. A igreja conservou o aspecto da Paixão e modificou o título, colocando o primeiro domingo da Paixão dentro do tempo da Quaresma. E assim se fez. Por isso, nós nesse 5º domingo já entramos no aspecto, vivenciando junto da igreja, o aspecto já da cruz de Cristo. Todo o episódio que precede a cruz imediatamente. Por isso, nós vemos os textos, são os textos já que antecedem a paixão. Este inclusive, nós ouvimos durante toda essa semana que passou, os judeus tentando achar um motivo para condenar Jesus. Já é o fim da caminhada de Jesus neste mundo, E essa semana que segue nós continuaremos nesse mesmo aspecto. Então a Quaresma neste 5º domingo toma um outro aspecto, não mais o penitencial, como no começo, mas agora uma reflexão sobre a vida humana, uma reflexão sobre o mistério do sofrimento humano, a partir da vida de Jesus, que é o modelo perfeito de ser humano. Também é o modelo perfeito de como este ser humano deve encarar o sofrimento em sua vida e sua caminhada. Nessa homilia, o padre gostaria de pegar o trechinho inicial. O texto diz que havia alguns gregos que estavam lá, tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. E eles vão até o apóstolo Filipe, e Filipe, por sua vez, comunica André, e eles pedem para Filipe que querem ver Jesus. A igreja, neste domingo, quer nos levar a refletir o questionamento maior do ser humano, que é acerca da morte e do sofrimento. Não há questionamento maior na vida humana do que o sofrimento e a morte. E estes gregos, a figura dos gregos no Evangelho, é a figura do desconhecimento do Cristo. Os gregos, eles não eram judeus, tinham descendência pagã. É a figura do mundo que não tem pertença a Cristo, mas que contemplando a face de Cristo, ouvindo falar de Cristo, quer compreendê-lo, quer buscar de fato saber quem este que arrasta multidões, quem ele é. Por isso eles vão até Filipe e pedem: olha, nós gostaríamos de ver Jesus. E aí Filipe puxou André, e os dois foram juntos falar com Jesus. E a resposta de Jesus parece um pouco dissonante do fato, Jesus começou a falar que chegou a hora da morte dele. Aí não era isso que eles tinham pedido, eles queriam ver Jesus. O que Jesus está falando? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Aí ele vai falando tudo o que nós ouvimos. Quem se apega à sua vida vai perdê-la, tal. Parece uma resposta diante do pedido que não tem nada a ver, não é? É tipo assim: eu quero ver tal pessoa. Aí a pessoa, o meu intercessor, vai lá e pede: olha, o padre Diego quer te ver. E aí a pessoa responde: olha, chegou a hora de eu morrer. O que tem a ver essa resposta? Não é? Teologicamente tem tudo a ver.
Porque estes gregos que desconheciam a pessoa de Jesus, o que eles viam eram sinais. Jesus passava fazendo bem, passava operando milagres, passava realizando aquilo que em plenitude no céu se fará como realidade única. E eles gostariam de conhecê-lo em virtude daquilo, em virtude dos benefícios da presença de Cristo, que é a plenitude da vida humana. E eles queriam compreender. Só que Jesus percebe, porque perscruta os corações. E Jesus anuncia como resposta o que deve preceder a glória, o que deve preceder a ressurreição e a vida plena, que é a cruz. Por isso Jesus responde: olha, chegou agora a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, né? E se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele não gera vida, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, ele produz muito fruto, né? Ele responde assim: olha, tudo o que vocês estão vendo são sinais que apontam o que vai se cumprir lá adiante, mas vocês precisam conhecer o que tem que passar antes disso. E aí ele mostra o mistério da dor, o mistério do sofrimento. Só que ele não mostra com uma coisa que lhe é externa, ele mostra na própria carne, se fazendo próximo da realidade humana. Meus irmãos, nós passamos, né, a nossa busca é como aqueles homens gregos que queriam encontrar Jesus, conhecê-lo, para ver qual o segredo de fazer tantas obras fantásticas, qual o segredo de viver bem, de ser feliz. E nós temos hoje em dia, né, nas nossas livrarias, tantos livros de autoajuda, né? Seja feliz, faça tal coisa, viva bem, né? Tenha uma vida promissora, faça tal coisa. E Jesus está dizendo: olha, tudo isso é bom, mas você não vai achar isso daí de maneira plena aqui. Se tem promessas, livros e escritores que prometem que o encontro dessa realidade perfeita aqui, isso é engano, vocês estão sendo enganados, porque a vida humana consiste também da cruz, que precede essa plenitude. E ele vai ensinar isso. A vida é constituída do sofrimento, porque o sofrimento salva, né? O sofrimento, ele santifica, mas o sofrimento não é o ponto final da vida humana. E é isso que Jesus vai tentar mostrar para esses gregos, né? Vocês estão vendo sinais miraculosos que eu estou a realizar, mas isso não é o mais importante. O mais importante é enfrentar os desafios da vida, porque aí a bonificação, né, a gratificação ou a consequência do enfrentamento da vida vai ser o céu, mas é preciso enfrentá-la. E mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, e a incompreensão do sofrimento passa também pela alma de Jesus, porque ele assume a nossa realidade. Como ser humano, Jesus era perfeito, 100% Deus, 100% homem. E um ser humano perfeito, ele não questiona Deus, ele não cai no pecado, né, do apontamento de Deus. Não, ele era perfeito. Mas ele padece desses questionamentos e dessas dúvidas para assumir o que nós passamos. Por isso que ele pede insistentemente: Pai, se for possível, afaste esse cálice, mas que seja feita sobretudo a vossa vontade. Assume o que nós passamos, porque nós também nas nossas vidas queremos prescindir do sofrimento, da cruz, das situações de morte e de dor. Queremos. Isso é próprio do ser humano fracassado pelo pecado. Ele assume isso. Ele assume os mesmos sentimentos que nós, né? E ele nos mostra com a sua vida que vale a pena enfrentar os desafios da vida, porque a vida não termina no sofrimento e na morte. Não é o fim, não é o fim. O fim é a vitória da morte e do sofrimento.
é a ressurreição. E nós sabemos já tudo isso, né, minha gente? Nós já sabemos tudo isso. Mas quando surge um episódio na nossa vida familiar, ou na nossa vida pessoal, de provação, de dor, de perdas, de mortes, nos deixa desconcertados, mesmo nós que já sabemos de tudo isso. Quem caminha na igreja há um bom tempo já sabe de tudo isso, mas a morte ainda nos desconcerta, o sofrimento ainda nos torna incomodados com isso, e ainda temos a tendência de buscar a fuga da cruz, mesmo nós que já conhecemos isso, toda essa verdade de que fala o Evangelho. Por isso, a igreja neste domingo quinto da quaresma, vela todas as imagens, e sobretudo, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar que, mesmo que nós busquemos compreender, neste mundo, na sua totalidade, o mistério da nossa dor, da provação da nossa vida, dos acontecimentos, talvez nós não entendamos. A cruz é a figura, né, é a figura, meus irmãos, não da derrota, mas do sofrimento que salva. Isso é a figura da cruz. Mas a cruz é velada nesta semana para mostrar que nem toda situação, né, de morte, de dor, será compreensível neste mundo. Tem situações aqui que nós não vamos compreender, nem hoje, nem amanhã, nem depois, mas só compreenderemos depois do juízo final, quando saberemos tudo de todos e a realidade de todo o cosmos, diante de Jesus, o juiz, que virá com os seus anjos para nos julgar. Tem coisas que nós não entenderemos aqui, e nós trazemos no nosso coração muitas coisas. Por que desse jeito, Senhor? Eu fiz tudo certo, eu fiz tudo conforme a lei, conforme a vossa palavra prescreve, mas não aconteceu como eu assim esperava. Por que, Senhor? O porquê daqui, o porquê dali, e tem porquês que não serão desvelados nesta vida. E a igreja assume num sinal muito forte, velando a cruz, assume essa realidade. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, não sei o que você tem passado, eu não sei de que modo a sua vida foi sendo construída, eu não sei em que estado você hoje se encontra, sua família, aqueles que você ama, mas traga na consciência essa verdade. Primeira coisa, nem tudo na minha vida eu vou compreender, nem tudo. O mistério das minhas dores, das minhas dúvidas, da morte, tem coisa que eu não vou entender, mas eu tenho que trazer no coração uma outra coisa, que eu preciso continuar a caminhar, mesmo não compreendendo o mistério da dor. Eu preciso continuar a caminhar, e é a fé, este dom, esta virtude teologal que me capacita a continuar a caminhar, mesmo na incompreensão. Nós vemos hoje em dia muita gente que perdeu o sentido do viver, muita gente que se entregou à morte, se entregou, né? Por quê? Porque pela incompreensão da vida. Se nós não tivermos em nós, sem ofuscá-la, mas se nós não tivermos a fé, sem matá-la com as nossas infidelidades, nós não conseguimos caminhar adiante, porque as coisas vão perdendo sentido, né? Ora, se eu vou morrer um dia, então para que viver? Então a vida já perdeu sentido, se não for pela fé, né? Ora, se eu vou sofrer, então a vida perde sentido, melhor deixar de viver, porque assim pelo menos eu prescindo do sofrimento. Consegue perceber? Se não tiver essa fé, que é o nosso combustível, que nos leva adiante, sabendo que nós temos algo muito melhor adiante, nós não conseguimos caminhar mais, se não tivermos
em Deus. Por isso o tempo da quaresma é um tempo de nós entrarmos no mistério de Deus, e à luz de Cristo enfrentarmos as nossas cruzes, olhando para a cruz de Cristo, enfrentarmos as nossas. Jesus queria mostrar para esses gregos isso, que era necessário que aquele que estava fazendo prodígios pela Galileia, era necessário que ele padecesse o sofrimento, e é isso que ele quis mostrar. E ora, agora sinto-me angustiado. Jesus disse, né? Esse trecho de João é o relato equivalente nos outros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. É o relato do Monte das Oliveiras. Em João tem a subida de Jesus para o Monte das Oliveiras. Esse trecho é o que equivale ao Monte das Oliveiras, onde Pedro, Tiago e João, com Jesus, viveram o sofrimento, a alma angustiada até a morte. E Lucas vai dizer que Jesus suou sangue. Esse é o trecho equivalente. Jesus diz: agora sinto-me angustiado. E Jesus mostrou isso para aqueles gregos. A angústia faz parte da vida humana, mas nós não podemos ceder a ela, é preciso enfrentá-la. Deus tem planos maiores do que os sofrimentos humanos. Creiamos nisso, meus irmãos. E Jesus diz assim: olha, eu estou angustiado, e o que eu vou dizer? Pai, livra-me desta hora? Não vou dizer isso, porque foi precisamente para esta hora que eu vim. O texto bíblico é claro, que Jesus veio a este mundo para morrer. Embora muitos teólogos dizem o contrário, é só ler no versículo 27 desse capítulo 12. Foi precisamente para esta hora que eu vim. Ele não veio para operar milagres, ele não veio para constituir a vida das pessoas, aliás, restituir na vida das pessoas a saúde. Não foi para isso que ele veio. Ele veio para esta hora, a morte, a cruz, a angústia, o sofrimento, porque curas muito mais importantes acontecem nesta hora, que é a cura da alma humana, morta pelo pecado. E é isso que ele queria que eles compreendessem. É isso que ele queria que eles compreendessem, meus irmãos. E também ele assim deseja que nós compreendamos um mistério da dor e do sofrimento humano. Só pode ser compreendido à luz do sofrimento de Jesus. Um sofrimento que salva, um sofrimento que restaura. Jesus, nos diz a carta aos Hebreus, os Hebreus também faz menção do momento no Horto das Oliveiras. É claro que não fala exatamente esse termo, mas nós ouvimos, Cristo nos dias de sua vida terrestre, ele dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Quantas vezes nós também não assumimos na nossa vida essa mesma experiência, dirigindo a Deus preces e súplicas por situações imprevistas da nossa caminhada? Quantas vezes não abandonamos o nosso coração em Deus, um coração ferido pelas situações, e Deus como o único capaz de nos livrar? Mas às vezes Deus permite que aquilo se faça realidade em nossa vida, porque Ele permitiu isso na vida do seu Filho, porque era necessário para a salvação. E o texto do Hebreus vai dizer, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Foi até o fim. Foi até o fim. Mas não para por aí a história, minha gente, porque senão fica um drama, né? Senão fica um drama
e uma situação desesperadora, não para por aí. Mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Da morte, do sofrer, brota a vida. Creiamos nisso. Mesmo diante das nossas angústias, nós temos uma obra de salvação. Nós temos a glória eterna que está a nos esperar. Deus já preparou tudo lá adiante, tudo. Façamos a nossa parte, que é enfrentar a vida com a cabeça erguida, enfrentar os problemas, essas dificuldades, unidos a Jesus, para que consigamos enfrentá-los. E nós vamos chegar todos juntos à festa eterna, às bodas do Cordeiro. A festa já está preparada. Creiamos nisso. Assim seja.